Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo informações, notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E hoje nós vamos falar de alguma coisa que está trazendo uma ameaça, quer nos ambientes hospitalares, quer em clínicas, quer dentro da nossa própria casa, que é a resistência bacteriana a antibióticos. Pois é, imagina que há aproximadamente 100 anos atrás, infecções relativamente simples, infecções urinárias, infecções de pele, podiam e levavam a pessoa à morte? Pois é, a partir daí começaram a surgir os antibióticos e aí caiu drasticamente a mortalidade em função das infecções. Mas com o passar do tempo nós estamos vendo cada vez mais haver resistências de antibióticos, e isso está sendo uma preocupação muito grande, porque está fazendo com que a gente comece a não ter mais arsenal terapêutico para combater esses processos infecciosos. E isso de 100 anos para cá, por quê? Porque há 100 anos atrás, exatamente há 100 anos, ou mais precisamente, há 98 anos, o Fleming, Alexander Fleming, um médico escocês, em 1928, estava fazendo sua experiência com placas de Petri, com bactérias, para tentar descobrir alguma coisa para combater as bactérias, e descuidadamente deixou essas placas de Petri para serem lavadas no dia seguinte, e aí no dia seguinte estava cheia de bolor, e ele observou que justamente aonde tinha bolor nessas placas não crescia bactérias. E aí ele começou a verificar então que o bolor matava essas bactérias. Esse bolor era um bolor denominado de Penicillium, e foi aí que ele então descobriu a penicilina, um antibiótico para combater as infecções bacterianas. E a partir dessa descoberta é que as infecções, de um modo geral, caíram vertiginosamente. Então, infecções que antes eram muito graves, pneumonias, infecções urinárias, sífilis, foram debeladas de uma forma muito rápida e eficiente com o advento aí da penicilina. E então, em função da Segunda Guerra Mundial, também houve vamos dizer assim, uma disseminação muito grande dessa penicilina para combater as infecções causadas por ferimentos aí de guerra, e também muitas doenças de confinamentos, e entre elas a sífilis. Mas com o passar do tempo, o uso desenfreado e irregular aí dos antibióticos fez com que começassem a criar resistências. Muitas bactérias começaram a ficar resistentes à penicilina em doses baixas, tiveram que começar a ver doses cada vez mais elevadas para ter os mesmos efeitos, e muitas vezes já não tinha qualquer efeito
a determinadas bactérias. E aí começou-se então a verificar outros tipos de antibióticos derivados ainda da penicilina, e depois começaram a surgir outras substâncias que não derivadas da penicilina, mas com características também de antibiótico. E o que é um antibiótico? O antibiótico são substâncias que matam as bactérias ou então fazem com que não deixam as bactérias se multiplicarem. Então são dois mecanismos: ou elas destroem as bactérias ou elas não permitem a multiplicação das bactérias. E com isso você tem aí o controle do processo infeccioso. Aí tem um alerta que as infecções virais, elas não são passíveis de serem tratadas com antibiótico, até porque vírus não é um elemento vivo. Então não tem como você matar um elemento que não é vivo. Então muitas viroses respiratórias, até mesmo a Covid, a dengue, influenza, não são passíveis de serem tratadas com antibiótico. E o que é que levou então a ter aí resistências bacterianas e continua tendo resistências bacterianas? É justamente o uso inadequado dos antibióticos. Muitas vezes você tem aí um tratamento que deve ser feito durante 7 dias, o indivíduo vê que já melhorou do seu processo infeccioso, da sua sintomatologia com 2 ou 3 dias, e aí ele simplesmente para de tomar o antibiótico. Só que com isso, muitas vezes você tem uma melhora da sintomatologia, porém ainda você continua com algumas bactérias no seu organismo, e essas bactérias vão se reproduzindo. E aí, quando você necessitar de um mesmo antibiótico, esse mesmo antibiótico não vai fazer efeito com essas bactérias. Muitas vezes também nós observamos que as pessoas compram o antibiótico, não utilizam ele na sua totalidade, ainda guardam esse resto de antibiótico e aí vão utilizar numa outra infecção, numa outra situação. E uma outra condição também que a gente observa é a automedicação. O uso do antibiótico é alguma coisa muito específica em que cada bactéria responde a um antibiótico diferente. Então, muitas vezes, a pessoa que não está afeita ao uso de antibiótico acaba utilizando o antibiótico de uma forma inadequada. Então, a gente sempre orienta para que sempre procure uma orientação médica para fazer o tratamento com antibiótico terapia. Para vocês entenderem o que acontece com essa resistência bacteriana cada vez mais crescente, imagine aí uma população de bactérias, de milhões de bactérias que estão agredindo um determinado organismo, e 1 milhão de bactérias você utiliza aí um antibiótico, e é natural que você, numa fase inicial, nos primeiros dias, você vai acabar combatendo o antibiótico, acaba matando as bactérias mais fracas. No segundo dia, acaba matando as bactérias um pouquinho mais fortes, e assim sucessivamente, até terminar completamente essa população de bactérias. Quando se interrompe o tratamento, o que acontece? Nós vamos deixar com que esteja sobrevivendo as bactérias mais fortes. Ficam sobrevivendo as bactérias mais fortes. E essas se multiplicam, dando população de bactérias resistentes. Nós temos até casos de bactérias que são resistentes
a um número grande de antibióticos que são chamadas de superbactérias, de difícil controle. A principal delas que a gente tem aí notícias é o KPC, Klebsiella pneumoniae, que ela é uma infecção muito temida em ambientes hospitalares, clínicas e mesmo na residência. Então é importante que se evite a automedicação, que se faça o uso do antibiótico de uma forma correta, sob uma orientação médica e no tempo adequado. Com isso, nós vamos diminuir em muito a possibilidade de ter bactérias mais resistentes. O que está se fazendo do ponto de vista científico para resolver isso? Estão se tentando descobrir novos antibióticos com novos princípios, porém essa pesquisa e essa descoberta, além de levar muito tempo, também é muito onerosa. Então estão se criando inclusive bacteriófagos, ou seja, estão se criando vírus que fagocitam, que, vamos dizer assim, se alimentam ou destroem as bactérias. Talvez isso seja uma saída para se tentar reverter essa situação das superbactérias, das bactérias resistentes, mas ainda nós estamos engatinhando nesse sentido. Então, o importante é fazer a nossa parte, cada um fazer a nossa parte. Então, por hoje é só, e na próxima semana estarei aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até a próxima semana!